Oi pessoal, desculpe a demora de fazer esse vídeo, mas eu estou tentando me organizar para a partir de agora começar a fazer uma postagem de vídeo uma vez por semana. Esse é o quinto vídeo da série de monitorização de um programa feito em Summer 87 para Arbor Gráfico. Até o vídeo anterior, a gente fez várias alterações no fonte do programa original, mas ele continuou sendo executado numa janela de padrão texto, ou seja, como era utilizado antes do desenvolvimento do Windows. A partir desse vídeo, nós vamos ver como criar uma interface com padrão gráfico de janelas. Para isso, a gente vai instalar o HMG IDE e conhecê-lo um pouco. A gente também vai falar sobre as diferenças entre os tipos de ambientes, usando componentes como o botão e Edit Box, ou o padrão antigo do Clipper. Para instalar o HMG, a gente vai nesse site. Eu vou deixar o link disponível na descrição e vai ser só entrar aqui e fazer o download do executável. Como eu já fiz o download, então eu já vou partir aqui para a tela de setup. É uma tela normal, as instalações são bem simples, então a gente só vai fazer aqui o aceite da licença, passar. Aqui a gente deixa a configuração, o diretório que ele recomenda, mas você pode até alterar, mas nesses casos é sempre bom deixar do jeito que está colocado. E já vamos fazer a instalação. Esse HMG ele já faz o desenvolvimento tanto para a criação para 32 bits quanto para 64 bits. Certo? Ele tem uma opção de menu que faz essa mudança. Mas o de 32 bits também, se você está rodando num 64, ele gera normalmente, sem problema nenhum. Tá? Tem quem prefira colocar o executável gerado, o executável do HMG IDE na área de trabalho. Você pode fazer isso ou não, de acordo com a sua preferência. Ou deixa no menu iniciar, de acordo com o que você queira. Eu vou dar uma pequena pausa agora na gravação e volto quando tiver terminado de fazer essa instalação. Quando for passar para a próxima tela. A gente volta já. Bom pessoal, voltando aqui. Ele terminou de fazer a instalação. É só dar o Next para completar. E o Finish encerra. Bom, ele não localizou, ele não gravou na área de trabalho o executável, mas é só vir aqui no local disk, que você tem o diretório HMG 3.5 e localizar dentro do diretório IDE o executável. Como eu falei, é mais fácil colocar na área de trabalho, então você vai vir aqui e adicionar na área de trabalho. Enviar para a área de trabalho. No nosso caso, eu já enviei, só que agora no momento eu vou já executar ele a partir daqui. A ideia torna mais fácil a criação das interfaces com o usuário e gera os códigos necessários para a criação do executável. Então, o objetivo principal da IDE é justamente fazer a criação das telas de uma forma que fique mais fácil, porque você pode também criar os executáveis, criar toda a parte do IDE, dando todos os comandos, através de um editor normal. Mas a ideia fica mais fácil, porque você vai ter aqui em cima toda a parte de botões de componentes, então botão, checkbox, listbox e assim por diante, que você pode usar nas telas. Então fica mais fácil na base de arrastar e soltar.
Vamos falar agora um pouco sobre o que está acontecendo. Tanto o Clipper quanto o Harbor, conforme a gente já tinha comentado antes, eles apresentavam classes que permitiam usar botões, campos e outros objetos, como esses que a gente vê no ambiente gráfico, e também com a utilização do mouse, mas sem essa aparência gráfica. As telas eram quase que era mais ou menos um padrão texto, só que um pouquinho melhorado, mas mesmo assim não chegava a ser gráfico. Só que era totalmente manual. Como eu falei, a gente não tinha esses IDEs, então era mais, a criação era bem manual mesmo, bastante trabalhosa. Com a IDE e as mudanças feitas nos objetos que eu digo são esses componentes, a gente pode criar a mesma coisa, mas com interface gráfica de uma forma muito mais fácil e intuitiva. Uma mudança importante é que nos sistemas procedurais mais antigos, sem a utilização de mouse, o desenvolvedor sabia exatamente a sequência que o usuário ia ter que fazer na tela, para poder seguir o preenchimento dos campos todos até chegar no final. Com isso, ele tinha maior controle sobre a aplicação. Com a vinda dos ambientes gráficos e da utilização do mouse, a gente precisou mudar a maneira de pensar quando o sistema é desenvolvido, já que o usuário pode mudar de um componente para o outro, ou seja, ele pode estar num campo de edição e mudar para outro sem necessariamente passar por todos os campos que teoricamente seriam necessários. Então, por causa disso, a gente tem que pensar de uma maneira diferente na hora de programar e na hora de validar os dados. Tá? Como eu já falei por alto, os objetos que a gente tem, os botões, janelas, labels e outras coisas mais, eles são chamados no hardware de componentes. Tá? Esse nome muda de uma linguagem para outra, mas é sempre a mesma coisa. E por causa dessa maneira de tratar a aplicação, de desenvolver, ficou muito mais importante utilizar as funções, porque basicamente você vai ter tudo com funções, todas as coisas dos componentes, todos os itens, porque os componentes eles têm propriedades, eles têm valores dessas propriedades, os métodos e os eventos. E os eventos, por exemplo, um clique, que é um evento e assim por diante, eles podem chamar funções para serem executadas. Por isso a gente precisa usar muito mais função. Então agora vamos dar uma olhada nos detalhes dessa tela. No canto superior esquerdo, você tem as opções normais relativas a projetos e programas, aqui, de criar um novo projeto, abrir um projeto já existente, fechar o projeto, abrir um novo formulário. Formulário entende-se por tela, aquelas telinhas que a gente vai desenhando, são chamados de formulário. Os módulos são os programas, os que a gente chama de PRG mesmo, antigamente chamava de PRG, são esses programas. E aqui para você criar um relatório novo. E assim por diante. Do lado você tem aqui para executar, que você muda para selecionar os objetos. E do lado direito desses itens que eu falei agora, você tem os componentes todos que a gente pode usar. Então, botões, labels, timer, radio group e assim por diante. Todos aqueles componentes que a gente já está acostumado em ver nas janelinhas de Windows. Logo abaixo desse menu, com essas opções todas, a gente tem a janela de projeto, no qual a gente tem a lista dos módulos, os formulários, recursos, relatórios e assim por diante, as coisas que a gente vai precisando, tabelas, coisas e tal. E embaixo temos o inspetor de objeto, que é onde a gente vai mexer com as propriedades e eventos de cada objeto desse que a gente for colocar.
durante as criações que a gente vai fazer, durante a manutenção que a gente fizer nesse aplicativo, a gente vai entrar mais a fundo em cada coisa dessa. Agora a gente só está dando uma visão geral. Para editar os programas, geralmente o HMG IDE utiliza o bloco de notas. Então, quando você vai fazer um novo programa, geralmente ele vai utilizar um novo módulo, um novo programa, ele vai utilizar um HD, o bloco de notas do Windows. Essa é a configuração padrão. Mas a gente pode mudar isso. A gente pode mudar, por exemplo, para o Notepad++, ou para algum outro editor que vocês tenham preferência. Para fazer isso, a gente vem aqui em Ferramentas, Preferências, e vai trocar. Aqui, vamos colocar aqui o bloco de notas. De notas, o Notepad++. Então, para isso a gente vai vir no Local Disk. Program Files. Notepad++. Notepad++. Então, com isso a gente já troca qual é o editor de texto que está sendo usado. E também podemos trocar a linguagem da interface. Aqui ele veio como padrão em inglês, a gente pode mudar, por exemplo, para português. Aí depende do gosto de cada um. Tá? Vocês podem ver que já trocou tudo para português. Então, se eu for clicar aqui, vamos criar um novo projeto. Só para entrar na tela de edição, só para vocês verem. No caso aqui, a gente vai estar trabalhando num MyFile novo, então vou colocar aqui um novo diretório, MyFile HMG, para identificar que ele é desenvolvido utilizando o HMG. Aqui como projeto, MyFile, é salvar. Aí ele já vai, na hora que você cria, vocês já viram que ele abriu aqui o Notepad++, para a gente fazer a edição do programa. Vamos acertar o tamanho da janela para ficar visível as outras janelas. E aqui ele já trouxe uma janela principal, que já está aqui nos formulários, a main, que é a janela principal, e aqui abrindo no Notepad++, o fonte que ele já gera para essa janela principal. Uma outra coisa muito importante é a parte de ajuda. Aqui nessa ajuda, você tem o HMG Reference, que é a tela de ajudas. Ele abre aqui no navegador. Ajuda com todas as funções, comandos, os componentes, métodos, eventos, tudo que utiliza, tudo que você tem de possibilidade no HMG, inclusive as explicações do HMG, mostrando a interface, mostrando detalhes, um início rápido que ele fala com algumas sugestões. Então isso aqui você pode sair utilizando. Aqui no próximo você vê que aqui mesmo ele já dá como fazer para colocar o Notepad++. Tá? Os exemplos e assim vai. A gente pode, só para não sair do tradicional, vamos criar uma janelinha Hello World aqui, mesmo não sendo nesse projeto mesmo não sendo a ideia que a gente vai precisar ter, mas só para vocês verem funcionando esse ambiente.
Então a gente tem aqui a nossa telinha. O objeto aqui, no caso, é a janela. A gente pode falar que a gente não quer que mude o tamanho e nem minimize não vai minimizar a janela, então Max Button a gente pode tirar a janela, o botãozinho de maximizar, pode tirar o botãozinho de maximizar, de minimizar. Podemos dizer que você não pode mudar o tamanho da janela. Então é que você está mudando as propriedades dessa janela. O título dela, que no momento está aqui em branco, a gente pode colocar aqui. Um tradicional Hello World. E botar uma label nele, né? Um texto que a gente vai centralizar, botar aqui o tamanho só para a gente ter a gente muda aqui o alinhamento para centralizado. Esse aqui agora são as propriedades do label, né? Vou mudar o tamanho para 30. Podemos mudar até a fonte, não quer Arial, você pode querer console. Vamos ver se ele tem essa fonte. E o valor, o value, Hello World. Só para a gente fazer aparecer uma janelinha Hello World quando a gente compilar. Pronto, simples assim. Botamos para executar, ele vai salvar, construir o aplicativo. E já vai executar. Então, como você viu, aqui a gente já tem, pode fechar todas as janelas. Já temos o nosso aplicativo Hello World. Onde é que está esse executável? Muito simples. Vai lá no nosso diretório onde está a aplicação. MyFile.hmg, a gente tem aqui o myfile.exe, que é o nosso Hello World. Então, clicando, ele abre a janelinha. Apertando no X, fechou. Só para vocês verem a facilidade que é de lidar com esse tipo de interface. É claro, quanto mais se utilizar, mais rápido fica o desenvolvimento. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a ver o programa adaptando para esse ambiente gráfico. Mas a gente vai manter o uso do DBF como base, porque a utilização de SQL, do MySQL, a gente vai fazer numa segunda fase, ou numa terceira. A segunda fase agora é essa de colocar no ambiente gráfico. Caso tenha alguma sugestão de tema a ser abordado, tenha alguma dúvida ou comentário, assim como críticas e outras sugestões, pode deixar nos comentários. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho caso tenha gostado e queira acompanhar mais vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.